Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilâncias, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Por conta de versos como estes, o paraibano Augusto dos Anjos ainda hoje causa estranheza. Os termos científicos, a musicalidade, a métrica rígida e o gosto pelo sombrio fazem parte do universo do poeta. Um escritor inclassificável, que ainda intriga leitores e estudiosos. Ele é tido como um poeta de transição, de confluência. Ele tem aspectos do parnasianismo, do simbolismo e do próprio modernismo. Daí a inserção dele atualmente dentro do pré-modernismo, porque ele tem pelo vocabulário coloquial, popular, pelo uso de palavras até então tidas como não poéticas, né? como mosca, putrefação e outros termos. Então ele se insere dentro de uma perspectiva mais moderna. É tido hoje como pré-modernista. Não são poucas as tentativas de compreender o homem e o poeta Augusto dos Anjos. Por que a opção pela morbidez? E por que, mesmo assim, depois da morte, o poeta se tornou tão popular, com mais de 40 edições do livro Eu e Outras Poesias? O Elias dos Santos é poeta, músico e também professor de arte. Elias, a que é que você atribui a popularidade de um poeta como Augusto dos Anjos, que tem um vocabulário difícil, uma temática que também não é uma temática muito comum aos poetas mais populares? E apesar de Augusto dos Anjos ter sido um poeta assim, muito discriminado, porque fez coisa diferente, né? Eu acho que o que fez Augusto dos Anjos ser o que é hoje para a humanidade, para o Brasil, para a Paraíba, é realmente ele ter sido diferente, né? Não ter se colocado em uma escola. Para entender um pouco do universo de Augusto, tomamos a direção do sítio Pau d'Arco, na zona rural de Sapé, a 53 quilômetros da capital. No caminho, a beleza dos eucaliptos e o verde das plantações de cana-de-açúcar em nada lembram o ar sombrio do poeta. Já no Memorial Augusto dos Anjos, que funciona na casa onde morava a ama de leite do escritor, tudo remete aos anos da infância e mocidade dele. Aqui foi feito um trabalho criterioso para se fazer esse trabalho de reconstituição do ambiente da Josiana. Então a equipe conseguiu chegar no máximo possível para que as pessoas tenham ideia de como era esse ambiente na época de Augusto. O acervo conta com fotos, documentos e uma biblioteca com várias edições do Eu, lançadas no Brasil e no exterior. Quais são as peças que você considera mais importantes nesse acervo aqui do museu? Na verdade, nós estamos talvez no que seja o maior centro de referência sobre Augusto dos Anjos no mundo. Então nós temos uma série de peças importantíssimas, de documentos, de livros, mas este aqui é considerado nossa joia rara, que é um livro de sonetos que foi ofertado a Esté, esposa de Augusto, em 1913, com a série de poemas manuscritos, né? Então, na verdade, esse é a grande joia rara do Memorial Augusto dos Anjos. Ainda é possível conhecer a igreja onde o escritor foi batizado. Intacta, ela ainda guarda o brilho da época de prosperidade do engenho Pau d'Arco. A Casa Grande perdeu a forma original, mas outros lugares presentes na vida e na obra de Augusto permanecem. No tempo de meu pai, sob estes galhos, como uma vela fúnebre de cera, chorei bilhões de vezes com a canseira de inexorabilíssimos trabalhos. Hoje esta árvore de amplos agasalhos guarda como uma caixa derradeira o passado da flora brasileira e a paleontologia dos carvalhos. No poema Debaixo do Tamarindo, Augusto dos Anjos se refere a esta árvore, que, segundo os biógrafos, era o local onde ele mais gostava de ficar quando morava no engenho Pau d'Arco. Ele chega a declarar nos últimos versos: quando pararem todos os relógios de minha vida e a voz dos necrológios gritar nos noticiários que morri, voltando à pátria da homogeneidade, abraçada com a própria eternidade, a minha sombra há de ficar aqui. Como é que é a reação das pessoas que vêm visitar, de chegar aqui nesse local e ver coisas que eram tão próximas do poeta Augusto dos Anjos e que permanecem vivas e intactas aqui no local? Muitas vezes as reações são as lágrimas mesmo. As pessoas chegam às lágrimas, se emocionam, porque esse lugar tem um ambiente
muito especial, realmente, né? Lugar preferido de Augusto dos Anjos, então é como se a gente sentisse a presença dele aqui. Ainda diante dos frutos do tamarindo, Augusto dos Anjos permanece misterioso. E o paralelo entre a vida e a obra nem sempre fornece todas as respostas. É muito perigoso você confundir biografia com obra. Por exemplo, o Augusto fala em determinado poema de tuberculose, mas ele usa isso em sentido metafórico. Então, ele tematiza muito a questão da doença, que tem a ver com a própria simbolização que ele faz do sentimento de culpa. O universo do culpado é o universo mórbido e doentio. Então, é claro que ele tem as suas marcas pessoais, suas idiosincrasias, enfim, a sua neurose, né? Mas isso não se transplanta diretamente para a obra. Na busca para decifrar o mistério, todas as iniciativas são válidas. Você chegou a musicar alguns versos do Augusto dos Anjos. Por que você tomou essa iniciativa? Como é que surgiu essa ideia? Acreditando que a música chega mais rápido, né? No ouvido das pessoas e é entendida com mais facilidade, né? Porque vai sendo repetida cada vez que se canta. Preferi assim porque meus alunos, eles passaram a entender melhor, a decorar também os versos, né, de Augusto dos Anjos. E eu acho que isso é muito importante, né, para a gente poder fazer um trabalho e divulgar mais a obra do poeta. Agora você dá uma palhinha pra gente. Com certeza. As árvores, meu filho, não tem alma, e essa árvore me serve de empecilho. É preciso cortá-la, pois, meu filho, pra que eu tenha uma velhice calma. Meu pai, porque sua ira não se acalma, não vê que em tudo existe o mesmo brilho. Envolto em sombra e controvérsia, o poeta do eu, morto e sepultado na distante cidade mineira de Leopoldina, continua audível no vento do engenho Pau-d'Arco, e os versos espalhados pelos continentes permanecem ecoando. E quando a árvore olhando a pátria serra caiu aos golpes do machado bronco, e o moço triste se abraçou com o tronco e nunca mais se levantou da terra. E o moço triste se abraçou com o tronco e nunca mais se levantou da terra. Mas o agregado abstrato das saudades fique batendo nas perpétuas grades do último verso que eu fizer no mundo.